Olá, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Mães e Abraços. Você sabe que o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. Olá, meu nome é Kaline Salim, eu sou psicóloga e, como você, nós somos mães apaixonadas pela vida e pelas possibilidades que ela traz. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. E antes de apresentar a nossa convidada especial de hoje, eu queria falar sobre a Mamãe Elefante, que é a nossa patrocinadora oficial. É um projeto mensal de fotos, é uma assinatura de fotos que você encaminha as fotos todo mês pelo aplicativo de celular e recebe aí, no conforto da sua casa. Gente, eu adoro esse projeto. E olha que maravilha! Esse mês, a gente recebeu, junto com as fotos, um envelope com um papel de carta para a gente fazer declarações de amor e colar no nosso álbum. Esse é um momento especial, as fotos são esperadas. Quando chega, é uma grande festa aqui, porque a gente se diverte colando as fotos no álbum, olha, escrevendo, legendando cada foto. Gente, é uma maravilha. E você, que é nosso ouvinte, tem um desconto especial. No primeiro mês da assinatura, você ganha 10 fotos adicionais. Então, não perde essa oportunidade e procure lá o perfil da Mamãe Elefante no Instagram e fale que é nosso ouvinte para você ganhar essas fotos adicionais. E agora, com muita honra, eu chamo para brilhar no palco do Mães e Abraços Bia, chegue mais, minha querida, se apresente, conte um pouquinho da sua história, da sua jornada aqui com a gente. Seja muito bem-vinda e brilhe no palco do Mães e Abraços. Ai, que delícia, gente, estar aqui com vocês. Como eu falei para vocês, né, ouvinte do Mães e Abraços, para estar aqui para dividir um pouco sobre a minha história é realmente muito gratificante. Meu coração está grato, meu coração está em festa de poder aqui falar com vocês daquilo que eu amo, daquilo que pulsa no meu coração, da onde eu encontrei também, acho que a minha missão. Isso é muito interessante. E até para contar, né, eu sou pedagoga como primeira formação, então eu sempre falo para as famílias que eu jamais imaginei estar onde eu estou hoje, né? Porque eu me formei para estar dentro do ambiente escolar, para estar com as crianças, esse era o meu propósito, e realmente fui muito feliz dentro da escola. Só que eu comecei a receber muitas crianças com dificuldades de aprendizagens, com laudos, com diagnósticos, e eu não sabia o que fazer com essas crianças, essa era a verdade, né? O que eu faço, como é que eu faço uma adaptação, como é que a gente inclui essas crianças dentro da sala de aula. Trabalhava numa instituição onde a minha última turma tinha 35 alunos, então eram muitas crianças, além das, né, e algumas dessas crianças com algumas questões, com algumas necessidades, enfim, diferenciadas, no pedagógico, né, porque na relação todo mundo tem as suas necessidades, mas no pedagógico era que isso aparecia, e eu fui fazer psicopedagogia e fiz neuropsicopedagogia, e o meu objetivo sempre foi fazer na área institucional, porque o meu objetivo era realmente poder trabalhar na escola. E eu acabei, só que é obrigatório fazer área clínica, tem estágio na clínica, e eu acabei me encantando pela clínica, né, a possibilidade de estar ali com aquela criança, e fui me encantando cada vez mais de estar ali com a família. Então, de ouvir aquela família, de entender o que era, o que aquela família me trazia, quais eram os desafios daquela família, né? Tudo isso eu fui me apaixonando, e aí eu comecei a estudar sobre parentalidade. Eu comecei a estudar sobre parentalidade, como que eu posso ajudar essa família. Eu brinco que em algumas sessões eu olhava e falava, gente, a criança tá ótima, ligava para a escola falava, nossa, que tudo caminhando perfeitamente. Bia, eu falei, ai, fechou, então vou me encaminhar para uma alta. Chamava a família, a mãe, não, tá caótico. Não, em casa chora para tomar banho, chora para fazer lição de casa, chora para não sei o quê, nananá, a gente briga. Aí eu falava, gente de Deus, que parte que eu tô perdendo, né? Como é que eu posso ter um olhar clínico que enxerga uma criança bem, mas em casa a criança não tá bem, tipo, eu tô perdendo alguma coisa dessa criança,
e eu não estou conseguindo acionar essa família, acessar essa família, né? Porque eu sempre fazia orientações de como seguir com as lições de casa, de como ajudar com a questão de rotina, e eu falava, não acessei. E foi aí que eu fui buscar as questões de parentalidade, né? Porque eu sentia que não dava, então, para dar alta para a criança e deixá-la vivendo nisso, né? E aí era muito interessante que às vezes eu falava para ela, sabe, eu fui conversar com a mamãe e ela me falou que isso está acontecendo. Ah, isso tá mesmo. Tá bem difícil. Eu falava, gente, como que eu não tinha me dado conta, né? Preciso ter esse olhar integral e conseguir acolher essa família também. Então, esse foi o caminho. Depois disso, eu me tornei mãe, né? Eu sou mãe do Benício, hoje com 4 anos, e com certeza a maternidade fez com que eu mergulhasse um outro mergulho, com uma outra intensidade na questão da parentalidade, né? Então, eu estudo sobre parentalidade há mais tempo que a minha maternidade, pela questão do consultório, porém, só com a chegada dele, com que ele me movimentou, que o mergulho foi profundo, né? Foi muito maior. Ô, Bia, eu dava palestra, né, desde 2016, que eu dou palestras em escolas, igrejas, orientando pais e educadores, e que eu sempre gostei de trabalhar, né, nessa área de orientação parental, trabalhar com crianças. E aí, eu me tornei mãe também, né? Tem 3 anos e meio que eu me tornei mãe. E, assim, muita coisa mudou. A Kaline, que palestrava em 2016, a Kaline de hoje é totalmente diferente daquela Kaline. Então, a minha visão sobre a parentalidade mudou. E eu queria te fazer essa pergunta, assim, é, o que mudou com a chegada do Benício na tua profissão? Muito legal, né? Porque antes dele, vamos ver se eu vou conseguir fazer essa volta aí no passado, mas uma das coisas que eu percebo, gente, que quando a gente muda é muito interessante, né? A gente muda de uma forma tão intensa que você fala, como era mesmo antes, né? Então, o que eu percebo muito, né, é que eu tinha pouca, talvez, compreensão, não sei se essa é a melhor palavra, para o quanto aquela criança acessava aquela mãe, sabe? O quanto aquela criança, talvez, os desafios que eles viviam, falava tanto da história daquela mãe quanto criança, né? Porque algumas famílias, você falava, gente, mas eu falei, eu orientei, eu exemplifiquei, a gente voltou, e não vai, né? Ou então patina, sabe? Você fala, a família vai 3, volta 5, né? Essa semana mesmo no consultório eu falei para uma família, não sei se vocês estão percebendo, mas a gente não está conseguindo manter constância, né, naquilo que a gente está se propondo. Então, vocês se propõem, vocês vêm, vocês fazem um movimento, mas a constância dele dentro de casa se perde, né? E claro, com muito respeito à família, à história, mas hoje eu entendo mais desse acesso que a criança faz à nossa história, né? E aí o quanto isso nos movimenta e às vezes, claro, nos dificulta, enfim, é o nosso ponto ali de você falar, meu Deus, é essa pedrinha no sapato que eu não consigo ir, né? Então, isso eu não tinha tanta consciência por não ter vivido, né? Eu brinco que o Benício chegou e tudo que eu tinha guardado, sabe, em Pandora, né, milhões de chaves, assim, com cadeados, os mais modernos possíveis, que nem existem no planeta ainda, ele pôs para fora, jogou na mesa e falou, então, mãe, você vai ter que olhar, né, você vai ter que olhar para isso. Então, eu me emociono de pensar o quanto ele me trouxe, sabe, de falar, mãe, não vai adiantar guardar, mãe. E assim, com o maior amor, entendeu? Te amo profundamente, minha querida, e te amo com tudo isso que você tinha escondido, né? Então, essa consciência, eu não digo nem da consciência de ter o conhecimento, sabe? Mas de ter a vivência, de viver isso, né? De ver. Eu acho que a gestação não me trouxe isso quanto a chegada dele. A chegada do Benício foi assim, triunfal. Ele falou: vem cá, minha querida,
que eu tenho coisas muito lindas para te contar, assim, sabe? Ele me convidou e aí, de repente, né, você se vê com tudo aquilo para olhar e você fala, gente, se eu jogo para dentro, ele põe para fora num passe de mágica. Então é o seguinte, tá bom, vamos olhar. Então eu vejo que essa experiência me faz hoje, né, uma nova Bia. É o que eu consigo captar. Acredito que tenham outras, viu, meninas? Mas acho que a mudança nesses 4 anos, eu fico pensando como eu era mesmo. É tão intenso e tão profundo que, de fato, é difícil colocar em palavras. E a gente hoje, conversando um pouquinho antes do podcast, eu estava pensando assim, não é a parte cognitiva, é fácil. Tem todos os seus desafios, né, Bia, de aprender sobre tantas coisas novas, tão profundas, mas a parte cognitiva, se a gente for parar para pensar, em comparação com esse convite ao mergulho, né, da nossa própria história, das nossas dores, de como isso se revela no nosso maternar, é muito... A parte cognitiva é fichinha, né? Você ler livros e você se apropriar desse universo da parentalidade, de uma educação respeitosa e consciente. Então, de fato, e aproveitando que a gente está falando sobre essa parte, fala para a gente, Bia, o que é a orientação parental? O que significa? Como é esse trabalho? No que consiste esse trabalho? Fala um pouquinho para as nossas ouvintes, né? Porque a gente fala tanto disso, mas a gente sabe que é um trabalho recente. E tem muitas pessoas que não entendem o que é, como que funciona. Sim, perfeito. Para falar disso, né, vou conectar até com a questão da cognição, né, a cognição, ela está muito focada no resultado, né, então a criança está tirando 3 na prova, então a gente precisa fazer essa criança tirar a média, sei lá, se precisa, mas enfim, é isso que é a cognição, né, é isso que o pedagógico conta. Então, como é que eu faço esse caminho dessa criança que não entendeu, chegar a um resultado, que é onde ela entendeu? E a orientação parental, ela é sem resultado. E eu acho que isso é um grande ponto, né? A gente trilhar um caminho ao lado dos nossos filhos que não busca resultado. Qual é o resultado? Não sei. Qual o controle? Não sei. Bia, isso vai dar certo? Não sei. Né? Às vezes as famílias falam, Bia, mas você me garante que se eu fizer isso na adolescência, eu não garanto nada? Se você quiser que eu assine, que eu não garanto, eu assino, porque eu não garanto. Né? Porque se eu falar sobre garantias, eu fugi do que é orientação parental. Né? Se eu chegar na casa de alguém, né? Não que eu chegue a domicílio, né, gente, mas numa sessão onde o casal vem para orientação, ou sua mãe, enfim, ou né, companheiras, várias formações aí familiares, mas a pessoa vem para uma orientação. E se eu já sei naquela início daquela conversa, onde eu vou chegar no final, eu não estou falando de orientação parental. Né? Então, a orientação, eu tenho até dificuldade em defini-la, porque ela é de um processo, ela é de um caminho a ser construído, né? Às vezes eu falo para as famílias, olha, eu estou trazendo aqui olhares e vocês vão ver como que isso vai caindo aí dentro. E aí vocês vão pensar em possibilidades junto da criança. A gente está pensando aqui, né, em possibilidades junto da criança. Como a criança vai reagir é uma outra coisa, a gente vai ter que ver, né? E disso a gente vai pensar, e disso a gente vai construir. Né? Então, eu sempre falo para as famílias, eu não tenho problema nenhum em você me ligar e dizer, Bia, não deu nada certo. Tá tudo bem, porque não é sobre dar certo ou dar errado, né? Não é sobre a criança se comportar bem porque se comportava mal, não é sobre a criança parar de chorar porque chorava demais. Então, a orientação parental, ela é um trabalho muito da conversa, né? Então, a fala, ela é muito importante, onde a gente vai buscar olhar para todo mundo que está envolvido naquilo. Então, se é uma família com 3 pessoas, nós vamos olhar para aquelas 3 histórias. Se são 5, nós vamos olhar para 5. Né? Para todas as pessoas, eu falo para as famílias que a gente vai olhar para aquele núcleo, então, para quem mora na mesma casa. Né? Porque às vezes eu não moro, por exemplo, com nenhuma das avós, mas se uma delas fizesse parte da minha casa, do meu lar, morasse aqui, elas precisariam entrar numa orientação. Porque elas fazem parte, mesmo que elas não participassem, né? Mas o desejo delas, o quanto elas se sentem respeitadas, também teria que fazer parte. Senão a gente sai do que é orientação, né? De novo, vai para um lugar de, não, ela é avó, ela não faz parte dessa história, né? Não, ela faz parte. Como que é, talvez, para o pai ter a sogra, ou como que é para o pai ter, de repente, a mãe dele, né?
com as dores dele, diariamente lembrando ele sobre o que ele viveu, né? Então, tudo isso faz muito sentido dentro da orientação. Eu sempre falo para os pais, não tem nada que você pensa, ai, bobagem de falar isso, tá bom. Não tem bobagem, né? Porque não tem julgamento, porque não tem resultado, entende? Então, ela é esse trabalho de auxiliar as famílias nessa construção de um caminho que é autêntico, autônomo, e da família, né? Eu sempre falo para eles, eu dou o suporte, eu tô aqui para ouvir, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para trazer, de repente, provocações, no outro dia trazer um colo, trazer uma reflexão, mas a construção, ela é de cada família. E a gente vai servindo um pouco como margem, né? Então, e sempre com esse olhar para a criança. Acho que esse é um ponto importante, né? Então, eu vou margeando com essa família, mas uma função da orientação parental é dar voz para essa criança, que muitas vezes está sem voz naquela família, porque foi o que a família aprendeu, porque é o que a família entende, e tudo bem, né? Mas como que eu consigo trazer a voz daquela criança, às vezes até a voz da mãe, que até está falando, gritando loucamente, mas a voz da criança dela, né? Do que ela está pedindo. Então, é olhar aí para o que o filho pôs na mesa e falar, tá bom, gente, vamos olhar para isso, vamos sentar, vamos pensar juntos, né? Ô, Bia, o que mudou da Kaline mãe para aquela Kaline lá de 2016 foi a empatia, que antes eu olhava para as famílias, né, de maneira mais rude, mais crítica, mais julgadora. E hoje eu olho de uma maneira mais amorosa, mais compassiva, porque eu ocupo esse lugar hoje. E eu enfrento esses desafios, né, que essas mães, que essas famílias também enfrentam. E escutando, assim, você falar sobre orientação parental, veio, assim, muito que esse é um processo que fala mais sobre o adulto do que propriamente da criança. Tem uma frase que era um mantra, assim, na faculdade de psicologia, quando a gente atendia criança. A supervisora falava assim: a criança é a porta-voz de um problema que é familiar. E por isso que a gente precisa realmente olhar para a família, porque a criança ela vem refletir, né, o que está acontecendo ao seu redor, como uma esponja, né, que absorve tudo, que escuta tudo, que sente tudo, percebe tudo, e como um espelho que reflete, né, a relação que ela tem com seus cuidadores. Então, não tem como, né, Bia, a gente falar de orientação parental sem olhar para esses adultos que se relacionam com a criança. E aí, eu acho que é um grande desafio para o orientador levar esses pais, né, a esse entendimento, porque a porta de entrada, né, quando eles chegam é birra, é nota baixa, é reclamação da escola, é agressividade, é ansiedade, é teimosia. Então, assim, vem primeiro apontar, né, os comportamentos, né, tidos como desafiadores da criança. Então, eu vim aqui resolver o problema da minha criança, né, como se o problema realmente estivesse com a criança. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, desse desafio, né, de como que faz esse processo de levar esses pais, essas famílias a esse entendimento que, na verdade, eles precisam olhar primeiro para os seus próprios comportamentos. É um desafio. Até porque, né, às vezes no consultório chega assim, sabe? Ah, Bia, é TDAH. Então, o que eu quero é que você aumente o tempo de atenção dele, é que eu quero, né? É isso que eu preciso. E hoje, no consultório, as famílias são sempre convidadas à orientação. E é um convite que eu não posso impor, porque senão eu saio do meu papel e vou para um papel autoritário, mas que eu vou construindo com essa família uma necessidade que nem sempre ela enxergou ali, sabe? Ainda mais se vem assim, né? Ah, é TDAH, é autismo, é deficiência intelectual, é tal coisa, né?
eu já ouvi não é tão raro, mas eu escuto às vezes assim, Pia, você trabalha com Down? E eu sempre falo, não, eu trabalho com pessoas, que não trabalho com diagnóstico, não trabalho com papel, não trabalho com o laudo, com esse ser humano que pode ter síndrome de Down, né, que pode, né, que agora a gente fala do cromossomo T21, né, usa-se o termo, mas pode, né, olha, tem um diagnóstico de cromossomo 21, ok, mas quem é essa pessoa? De quem é essa família? Quais são esses valores? O que essa família quer trazer para essa criança? Esse é o ponto, é isso aí que nós vamos trabalhar, né? Se essa criança tem um diagnóstico, se essa criança não tem, a gente vai verificar. Então, é sempre nesse lugar de trazer para a família o quanto é importante e o quanto... por que me incomoda uma birra e não incomoda, de repente, uma outra mãe? Né? Por que, de repente, uma lição de casa não feita, para mim, tudo bem, e para uma outra mãe é o fim do mundo, a catástrofe do século XXI, e, meu Deus, ela não pode de nenhum ano para lição de casa, né? Então, eu sempre trago isso para eles, assim, buscando do que aquele casal, ou do que aquela mãe, né? Tipo, você já percebeu que, de repente, alguma coisa te incomoda e não incomoda uma amiga, que também é mãe? Né? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que não me incomoda com birra. É difícil uma birra me tirar do sério, assim, para estar em público, no shopping, é difícil, muito difícil. Mas tem coisas que me incomodam. Se o Benício, assim, espirra, eu me transporto, me teletransporto para um lugar muito conhecido meu, desesperador, que eu já estou pensando o que eu tenho que fazer, no seu, né? Eu já levei o Benício ao pronto-socorro uma vez, e o pediatra disse para mim, não precisa. E eu falei para o meu marido, precisa. E nós chegamos lá e o pediatra de lá disse, não precisava ter vindo. E eu sempre me relembro desse lugar, né? Tipo, não precisaria ter ido. E o pediatra disse, e por que eu fui capturada e capturei meu filho e meu marido numa noite nós fomos para lá, né? Então a gente sempre conversa muito isso, eu e o Dani, né? E a gente vai se auxiliando, porque o Dani já, por exemplo, se incomoda muito se Benício errar muito, ainda mais se estiver numa situação em público, né? Então, captura o Daniel, que é o meu marido, não me captura. Então, é um caminho de ir trazendo para essa família, sabe? Esse lugar. Uma outra coisa que eu vejo que a orientação parental faz e ajuda a família a entender que passa, né, por ela essa educação do filho e que não é sobre a teimosia, sobre o desafio, sobre a birra, sobre isso, mas é sobre ela, é a escuta que o orientador parental traz. Então, às vezes, a criança tem ali um comportamento, a gente quer ajudar aquela criança, quer trazer voz para aquela criança, né? E a gente silencia aquilo num primeiro momento e traz voz àquela mãe e exerce com ela uma escuta, né? Outro dia eu olhava para uma mãe e eu dizia, o que eu vou oferecer a ela é a escuta, sem julgamento, eu só vou ouvi-la, né? Porque se ela se sentir escutada por mim, sem julgamento, talvez ela se conecte a um lugar mais confortável de troca e se permita trocar com essa criança, né? Então, o trabalho do orientador parental, ele é um trabalho de muita sensibilidade, porque se eu estou num lugar pedagógico, cognitivo, de não, eu tenho que ensinar multiplicação para essa mãe, para que essa mãe ensine multiplicação, eu saio, né? Eu saio do meu papel. E esse é um ponto que eu sempre vejo, assim, sabe? Eu falo, essa família precisava vir para orientação e não vem. E aí eu vou contaminando eles, de repente, então divide comigo no WhatsApp, deixa eu te mandar um áudio, posso te mandar uma frase que outro dia eu vi, lembrei de vocês, você gostaria de me ligar, né? Esse lugar de dizer, olha, eu tô aqui mesmo, eu tô aqui inteira, de verdade, é real que eu tô, né? Porque às vezes a família não conhece esse lugar, essa mãe não teve, esse pai não teve esse lugar. E aí, se eu quero dizer que eles têm que dar para a criança, é quase que eu falar para eles em mandarim, para falar, meu, você não está entendendo, não conecta em nada do que eu tenho aqui interno. Como é que eu vou dar, né? Então, eu vejo muito desse lugar, sabe? E posso dizer para vocês, e para quem está nos ouvindo, que ele, às vezes, parece esse primeiro passo meio desafiador, né? Nossa, vou dividir com alguém algo que eu estou vivendo, vou dividir com alguém uma dor, sei lá, né? Será que a pessoa vai entender mesmo, né?
mas eu vejo pelas famílias e por mim, né, que também passo pelo processo, né, também tem alguém que olha para os meus processos junto da minha maternidade, que a gente vai se fortalecendo, sabe? Eu vejo as mães num lugar de, nossa, eu me sinto fortalecida, né? Tá diferente. Outro dia uma mãe falou, eu não tô acreditando no que eu tô vendo, sabe assim, né? Positivamente, das irmãs brincando. Então, já tem vários relatos assim, nossa, Bia, eu nem acredito que eu sentei para brincar com ela. Eu nem sei como eu consegui, né? Mas se eu chego de cara dizendo que ela tem que brincar com a filha, porque é muitas vezes a forma que a criança vai se comunicar e é a forma mais fácil, né? Então, você diz, olha, o mais fácil é você brincar com o teu filho, porque é uma comunicação ali com a criança direta. E a mãe se coloca naquele lugar, incomodada, olhando o tempo inteiro o WhatsApp, sem se dar conta dos incômodos, né? Porque às vezes eu falo para ela, sentem 5 minutos e anotem os incômodos. E tudo bem. Mesmo que você não fez nada com a criança, mas vivencie aquele incômodo. E a gente vai olhar para ele depois juntas, né? Mas é um processo mesmo, sabe? Eu vejo isso, assim, que a família vai se abrindo, algumas famílias vêm numa orientação e depois de 6 meses te procuram, outras já dizem, não, eu quero fazer, tipo, sei lá, 1 mês toda semana, depois vamos ver. Não, eu quero a cada 15 dias, né? E a orientação é algo muito novo, né? Então, acho que eu tô contando do que como eu faço, né, gente? Não estou dizendo que é uma receita, por isso que não é receita, não é. Se você ligar para outra orientadora, talvez te caminhe de outra forma e tá tudo bem, né? Não tem receita. Mas eu falo para as famílias, vocês estão livres. Livres para agendar um horário semanal, quinzenal, uma vez por mês, a cada 6 meses, 1 ano, nunca mais voltar. Totalmente livre. Totalmente livre. Né? O filho é teu e você está livre para escolher qual é o melhor caminho. Né? Porque senão eu sinto que a gente é diferente do atendimento do consultório, né? Porque aí, se eu estou atendendo uma criança, eu preciso de toda semana, é importante para a previsibilidade daquela criança, é uma outra proposta. Mas para a família, eu vejo que isso, às vezes, algumas famílias são, nossa, onde eu vou me apoiar? Eu que vou decidir se não é toda. Não é você que vai dizer para mim se eu preciso toda semana? Não vou. Não vou dizer. Né? É você quem vai me dizer se você precisa toda semana. Né? E eu lembro, quando eu falo isso para vocês, que quando eu troquei de pediatra com o Benício, quando ele tinha 3 meses, né? E eu ia todo mês no pediatra, até os 3 meses, que a outra pediatra que acompanhou na sala de parto disse que tinha que ir todo mês. Eu ia todo mês para medir, pesar, sei lá, né? E aí, eu achava muito incoerente todo mês, sabe? Eu fui, sei lá, 3, 4 consultas nesses 3 meses, mas eu falava, gente, pra quê? Acho tão desnecessário. Eu falava, meu marido, a gente vai até lá, fim do mundo, enfia a criança no carrinho, pra medir, na cadeirinha, pra pesar, ele chora. Eu tô vendo que tá bem o menino, né? E não tinha nada ainda acontecido físico com ele que me capturasse, então eu tava bem. E aí eu fui para esse pediatra e ele falava assim, né? O Cacá falou para mim, não sei se você vai vir todo mês. Eu falei, Cacá, tem que vir todo mês? Ele falou, não sei. Você tem dúvida todo mês? Você tem demanda para uma hora de consulta todo mês? E falou, só para medir e pesar, você é uma mãe que consegue entender que essa criança está crescendo ou não, Bia. Ele não tem até hoje um problema de curva de crescimento, a gente não tem uma situação, né? Acho que talvez outros casos ele orientasse diferente, mas ele falou, no teu caso eu não tenho. Ele falou, então se for para isso, você não precisa vir até aqui, mas se você falar, Cacá, fico mais segura, me sinto que é importante, tenho dúvidas sobre tudo isso, você venha. E ele ainda brincou, mãe de primeiro costuma vir todo mês. Mãe de segundo costuma vir a cada 3, 4 meses. A do terceiro, Bia, aparece uma vez por ano. E aí eu falei para ele, tá bom, né? E é isso. E aí eu fui indo conforme eu fui sentindo. Então, na orientação, eu parto desse lugar também, de que a família vai sentir, né? De que essa família vai poder decidir, de que é um lugar responsável participar de um processo de orientação. Né? Então, dentro da minha responsabilidade, estou vendo que está um caos, estou vendo que não está adiantando, estou vendo que estou gritando loucamente, estou vendo que, de repente, estou... Né, tá sendo muito desconfortável, tô vendo que meu filho não dorme, enfim, vários sinais que podem estar acontecendo ali, né, do comportamento da criança, denunciando isso pra gente, né, mas é da responsabilidade de cada família escolher essa frequência,
Mas eu vejo isso, sabe, meninas, que às vezes a família fala, não, você não determina, não? E tudo bem? Eu falei, tudo bem. Mas você não tá vendo? Você não acha que precisa? Eu falei, não acho nada. Olha só que interessante a sua fala, porque ela vai trazendo as lacunas, as nossas lacunas, né? Dentre outras coisas que você foi falando, mas olha só que interessante. A autonomia, a liberdade de dizer o que a gente está percebendo, de escolher a dificuldade de sentir, né, Bia? E aí eu fui anotando isso, que eu fui até me emocionando, porque como a gente tem dificuldade de se permitir sentir, de dizer tá tudo bem, eu tô sentindo muita raiva, muito cansaço, minha vontade, né, lógico, aprender a lidar com isso de uma forma saudável, mas se permitir sentir aquilo que a gente está sentindo. E como é importante a gente ter todo esse suporte, porque tem alguns desafios que vêm nesse processo de maternagem e de reencontro com a gente mesmo, que são tão desafiadores, né, Bia? Tão cansativos, tão, por hora, tão desesperançosos. E aí, quando a gente tem esse apoio profissional, né, quando a gente tem pessoas que possam nos ouvir, nos ajudar a lidar, aprender a lidar com tudo isso de uma maneira mais saudável, respeitosa, a gente consegue caminhar, né? A gente consegue até se permitir sentir para quem não aprendeu. Então, hoje de manhã mesmo eu estava chorando as pitangas com a Kaline, né? Falando para ela assim, meu Deus, eu tô me sentindo muito cansada, parece que eu não vou dar conta. E aí, desabafando algumas questões até mesmo relacionadas à vivência, né, dos irmãos, porque com dois, se é cansativo e desafiador com dois, estou me sentindo, assim, muito desafiada. E parece, esses dias eu usei uma figura de linguagem, tem uma cena dos Vingadores, eu não sei se vocês assistiram, que os super-heróis, alguns deles vão desaparecendo assim aos poucos. Não sei se vocês lembram. Eles vão se desintegrando assim, aí desaparece a mão, vai desaparecendo, daqui a pouco some. E às vezes eu me sinto dessa forma, eu falei, gente, eu acho que eu vou me desintegrar daqui a pouco, que eu não vou aguentar. Mas o quanto isso tudo diz respeito de mim e daquilo que está doendo, da minha própria história, da minha jornada, daquilo que eu não me permiti sentir lá atrás, que eu não aprendi a sentir, que eu também não aprendi a lidar. Então, como é importante para você que está ouvindo a gente, se dar conta, reconhecer os processos que você está vivenciando e pedir ajuda. Eu sei que você já tocou nisso, Bia, em alguns momentos da sua fala, mas eu gostaria de trazer essa pergunta de maneira específica para ficar bem claro para quem está ouvindo a gente, né? Quando pedir ajuda? Quando é importante pedir ajuda? Porque às vezes as coisas estão pipocando na nossa frente, a gente não percebe. Tamanho, porque a gente está muito, né? A gente muitas vezes se encontra no automático, no piloto automático, e a gente não se dá conta, acha que de fato a culpada é a criança, é o meu filho que está com problema, que tem um diagnóstico XY, porque a outra família descobriu esse, deve ser o que está acontecendo isso comigo também, deve ter TDAH também, né? Então, Bia, quando é que a gente precisa pedir ajuda? Quais são os sinais claros para a gente observar isso? Perfeito. Eu sempre falo que a gente pedir ajuda, duas palavras ficam muito intenso e muito frequente, né? Então, eu estou me sentindo exausta hoje, tá tudo bem, né? Quinta-feira passada eu estava assim, me sentindo, eu não vi a cena, eu sou péssima para filme, gente, então não sou uma pessoa nada boa para isso. Mas você me falando, eu fui me lembrando de quinta passada, né? Quinta eu estava assim, me desintegrando e pensando, meu Deus, eu não aguento mais essa perna, né? Que eu estou no processo de recuperação de uma fratura, não aguento mais, eu não vou dar conta, eu tenho um monte de coisa, meu Deus do céu, o que acontece? E ao mesmo tempo me cobrando, dizendo, poxa, já estou tanto tempo em tanta terapia e orientação e eu rodo e caio no mesmo lugar, gente. O que acontece, sabe? Liguei para a terapeuta e falei, ó, tô andando círculo, eu preciso sair pelo menos do círculo, olhar um outro. Não dá para me encaixar numa outra, acho outra coisa aí, porque a gente vai olhar, né, o mundo interno, ele se conecta, né, então a gente parece que está sempre com o mesmo desafio. Tem umas mães que falam para mim, não, parece sempre a mesma coisa, parece sempre a mesma coisa, porque
tá tudo conectado, né? Então, mas tá tudo bem, né? Um dia, um momento, né? Essa frequência de que ela não é todos os dias, o tempo inteiro, uma intensidade em que eu consigo entrar e sair, né? Então, de repente, tive um desafio, teve uma birra que eu saí com a criança e me desorganizei, e aí eu li alguma coisa e me reorganizei, enfim, busquei um recurso, ok. Não, todos os lugares que a gente sai tem choro, eu tô gritando o dia todo, eu tô chegando a bater na criança, eu tô falando com todo mundo que essa criança é mal educada, desobediente, que não tem jeito mesmo, né? Então, tá muito intenso, tá muito frequente, né? Eu diria que é um passo antes de chegar nesse lugar. Às vezes, nesse lugar, a gente já se perdeu, né? Então, assim, percebeu que tá começando a criar uma frequência naquele comportamento, né? Então, nossa, tinha, de repente, uma explosão aqui e deu um dia, dois, de novo essa explosão, um dia, dois, de novo essa explosão, pera, sinal de alerta, né? Tem uma coisa que eu falo para as famílias, que eu falo na anamnese, né? Quando eu estou conhecendo a família, eu falo que eu fico ouvindo a família igual cachorro de orelha em pé, assim, dizendo, nossa, de onde vem esse barulho, hein? De onde está vindo esse barulho, né? Deixa eu entender, de onde que essa família está me contando, que muitas vezes não é sobre orientação, não é sobre o que a pessoa fala, mas sobre o que está por trás daquela fala. É sobre a crença que faz ela acreditar naquela fala, que faz ela movimentar aquela ação, né? Então, esse cachorro com as orelhinhas assim. Então, é um pouco a gente ficar de orelha em pé, sabe? No que está começando a ficar muito frequente, começou a ficar muito intenso, poxa, né? Porque a criança teve uma explosão, teve uma situação, não dormiu bem uma noite, né? É uma coisa. Começou isso a gerar uma frequência, gente, não precisa ser todos os dias. Não precisa ser 24 horas por dia, né? Porque eu te garanto que 24 horas por dia você já estaria, o nego já está sucumbido, né? Não, ninguém aguenta, mas assim, tá sendo frequente, é o momento de você pedir ajuda, né? Ou você tá deitando todos os dias para descansar pensando, poxa vida, de novo aconteceu isso aqui em casa, né? Poxa vida, queria que ele dormisse mais cedo para eu ter paz sem a criança. É nessas horas que a gente tá precisando de uma orientação, né? De olhar para isso num outro lugar, né? De se convidar a olhar, pode ser um círculo, né? Mas é uma espiral, de você falar, pera lá, olha aqui, ó. Vem aqui olhar só uma outra dimensão, né? Vamos olhar num degrau mais alto, vamos abaixar um pouco num outro degrau, vamos mergulhar, né? Para cada família é uma proposta, para cada família é um olhar. Mas eu diria que é esse momento, o momento de pedir ajuda, sabe? Não dá para ser frequente, não dá para ser intenso. Ô, Bia, eu também lembrei aqui que é importante a gente escutar o que as pessoas que convivem com a gente falam, porque as pessoas começam a denunciar que tem alguma coisa errada acontecendo. Eu lembrei disso para falar, porque eu convivo, né, com a família e que a criança, ela precisa muito de ajuda. E, e aí ela manifesta, né, no comportamento, porque o comportamento, gente, é comunicação. É a criança denunciando que está acontecendo alguma coisa que não está legal e que precisa olhar para isso. E aí, todo mundo fala. Então, a tia fala, a avó fala, a madrinha fala, a amiga fala. Então, está todo mundo comentando, né? Mas os pais, eles olham assim para a criança e justifica também aquele comportamento. Ah, é fase. É fase, é só uma fase, vai passar, é só uma fase. E não é só uma fase, né? Como você falou, não é algo eventual que aconteceu esporadicamente, é algo que tem acontecido constantemente, frequentemente e com muita intensidade. Mas os pais, eles ainda não estão preparados, não estão disponíveis para olhar para isso. E a gente, justificando dessa forma, que é só uma fase, a gente acredita que se a gente para, né, ou a gente não olhar para aquilo ali, que aquilo ali vai se resolver. E, na verdade, não é isso que acontece. Quando a gente não olha, o problema ele não se resolve sozinho, o problema ele aumenta. Porque quando a gente olha precocemente, né, a gente tem como agir preventivamente, a gente tem como evitar transtornos maiores. Agora, se você
não olha, o problema vai crescendo, e é o que está acontecendo aí muitas vezes, né, na adolescência, que a gente chama de segundo nascimento. O que que acontece? Aí a bomba explode. E aí você fala assim, meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Entrou na adolescência e se transformou. Na verdade, não é que ele se transformou. Na verdade, é que na adolescência, agora, ele está conseguindo nomear em palavras e colocar para fora aquilo que ele demonstrou a infância inteira através do comportamento e a gente não viu ou não quis ver. Eu diria que a gente não quis ver, porque quando chega adolescente, aí eu vou com essa mãe voltar, ela fala, na verdade, ali já era difícil. Sabe, a mãe já vem com esse lugar. Não, já era difícil. Ali era assim, não, sempre, é verdade, viu, Bia? Você falando agora, porque aí a mãe acha que eu tô querendo dizer que isso realmente é, tipo, sei lá, da personalidade dele, né? E às vezes a gente faz esse equívoco, né? Então a família vem, então tá teimoso na adolescência, se a Bia tá dizendo para mim lembrar da infância, ele já era teimoso, vai ver que é a personalidade dele mesmo que é assim, né? Eles dizem que foi difícil. Mas quando eu faço esse retorno, essa mãe vem dizer a verdade. Lembro de birra. Nossa, Bia, passei cada situação com ele. E como você resolvia? Né? Cortando o mal pela raiz, né? Punindo, castigando, tirando TV, tablet, né? Enfim, dando castigo, bronca, tal. Então, quando chega na adolescência, a gente volta, a gente sempre acha que essa criança vinha dando sinais. Na verdade, eu lembro, demorou para se alfabetizar. A escola falou para mim que devia ter procurado alguma coisa, né? Então, assim, uma criança que aprender é natural do ser humano. Ninguém fala para um bebê, amor, você precisa andar. Esse bebê com desenvolvimento dentro da naturalidade anda, né? Esse bebê com desenvolvimento dentro da naturalidade aprende a falar, né? Se ele não tiver nada fisiológico ali. Então, eu sempre falo para as famílias, aprender é um desejo natural de qualquer ser humano, qualquer um quer aprender, qualquer um quer se desenvolver, qualquer criança vai querer se alfabetizar. Se ela tiver visto que aquilo faz sentido para ela, se ela tiver totalmente envolvida na aprendizagem, na escola, nos amigos, nas relações, se ela é acolhida. Agora, se essa criança está em alerta, se essa criança vive num lugar que, se ela sair um pouco do lugar, o couro come, né? Que os comportamentos dela precisam ser sanados, escondidos, ela não tem disposição para aprender. Ela não tem disponibilidade para aprender, né? E não necessariamente essa criança é uma criança disléxica, né? Não necessariamente é um caso de um transtorno real, né? Mas, na verdade, não é um cérebro que tem uma disposição, por quê? Porque ele está tão em alerta, ele só precisa sobreviver, né, gente? Eu falo para os pais, num mundo onde você só precisa sobreviver, você não precisa de mais nada, só sobreviver, né? Eu fico sempre pensando, né, nas situações de guerra, né, onde a pessoa, será que tem valor saber fazer equação? Fórmula de Bhaskara? Interpretar bem um texto? Aprender uma segunda língua? Numa guerra, gente, o que é importante é você não ser pego. Você conseguir se esconder, você conseguir um lugar de proteção, você de verdade conseguir sobreviver. Né? Então, a importância, isso que você falou é muito importante, porque muitas famílias chegam para mim dizendo isso. Então a madrinha estava dizendo que era difícil, né? Fulano de tal família não estava legal, sabe assim, né? Minha mãe chegou a vir falar comigo e falar, filha, isso não é esse caminho. Então, assim, a sociedade, né, as pessoas começam a ir denunciando que a gente nem sempre está enxergando. A escola, às vezes, é um ponto de orientação, de dizer, olha, alguma coisa está acontecendo. Porque tem algo muito interessante que, assim, quando o que está acontecendo na nossa casa está disfuncional, está desconfortável para aquela criança, o comportamento dela começa a denunciar isso dentro de casa, inicialmente, no ambiente familiar. Até porque ela, é como se eu dissesse para vocês, meninas, estou aqui numa situação de perigo. Vocês podem me ajudar? Né? Cada um vai ver como é que pode me ajudar. E aí eu vou falar isso para quem eu tenho confiança, não vou ligar para o presidente, não vou falar isso, de repente, para um chefe que eu acho que ele pode achar um absurdo que eu tenho que trabalhar a qualquer custo, né? Vou dizer para quem eu tenho afinidade, intimidade. A neurociência explica isso. A criança vai dizer dentro de casa. A hora que esse comportamento chegou na escola, no ambiente social, na casa de outros parentes, meu amor, é porque tá precisando de ajuda.
entende? É porque realmente tá difícil, porque essa criança não tá mais sustentando, ela tá quase que gritando pro mundo, gente, alguém nesse mundo, alguém aí nesse mundão, tem alguém no mundão que me enxerga e que consegue me ajudar, né? Porque ela não tá entendendo, ela não tá vendo. E isso é uma coisa, eu faço também muitas palestras, que a Aline falou das escolas, eu tenho algumas escolas que eu tenho parceria, assim, de ir, de conversar com os professores, e eu falo para os professores, esse é o papel, né? Não é de julgar e dizer essa criança tinha que estar se comportando, nem essa mãe, essa criança bate porque essa mãe bate, é de sair desse lugar e entender que é um pedido de ajuda. Quem no mundo vai olhar para mim e vai me ajudar, né? Então, assim, muitas famílias, eu vejo das que chegam, as coisas estão acontecendo em casa e estão começando a aparecer no social. Aí começa a incomodar, sabe? Apareceu na igreja, aí teve um comportamento difícil na escola, aí a família vem, né? Por quê? Porque já estava para a criança estar insustentável dentro de casa. Então, ela está buscando outras pessoas de referência. E é isso, não vai aparecer no shopping primeiro, vai aparecer primeiro num ambiente seguro. Muito forte isso. Bia, minha linda, a gente já chegou aqui no nosso tempo, Bia e Kaline, passa tão rápido. A gente quer saber, né? A gente quer te convidar, dizer para as pessoas onde que elas te encontram, como é que elas fazem para entrar em contato com você, se elas quiserem, né? Fala um pouquinho sobre isso e também deixe sua mensagem final para as pessoas que nos ouvem, para as mães que estão sendo desafiadas nesse podcast. Não permaneçam desesperançosas, mães, mas é um convite para você fazer esse processo de observação e dar os passos que todas nós, na verdade, somos convidadas a dar, né? Em direção à vida, em direção à cura, em direção a ressignificar, olhar nossa história. Enfim, minha linda, diz aí para esse povo como é que elas fazem para te encontrar. Não acredito que já está acabando. Bom, elas podem me encontrar pelo Instagram, né, que é o biamontenegro.oficial. Lá vocês me mandam direct, eu respondo, enfim, acho que é o melhor caminho nesse momento, né, assim, do pessoal estar encontrando, acho que todo mundo tem Instagram, né, gente, hoje em dia. Então, é por lá que eu me comunico com a maioria das mães. E a minha mensagem final é o meu convite mesmo de você. Eu sei que é desafiador, porque é desafiador para mim, porque eu sou mãe, né? Então, começamos falando, né? Falo de um outro lugar hoje, né? Não de um lugar só do conhecimento. Falo desse lugar que também se desafia, que também se incomoda, que também é provocada, né? Mas a minha palavra seria para que você, a cada momento que o seu filho trouxer um comportamento desafiador, que aquilo te pegar, que você for, como eu, né, capturada para um outro lugar, e nesse lugar que nós somos capturadas, normalmente nós queremos controlar, nós queremos resolver, nós queremos a fórmula mágica, que a gente possa ter um segundo, uma respiração, não precisa ser super completa, mas uma respiração, e olhar para as nossas crianças e entender que elas são a nossa cura. Eu falo isso para as famílias, né? O seu filho é a sua cura. O seu filho é o seu convite diário de cura. Então, quando eu olho para o Benício gritando, né? Tivemos aí uma situação sexta agora, gente, faz uma semana, meia-noite, o menino gritando. E eu pensava, ele é a minha cura. Deixei ele gritar, né? Não tinha nem o que fazer, de muleta ainda. Eu só convidava ele, filho, eu tô aqui te esperando por colo, que eu não podia nem ir até ele para pegar no colo, porque eu não consigo carregar ele no colo em pé ainda. Mas isso foi me acalmando para que eu não fosse tão capturada. Para um lugar de desespero, de meu Deus do céu, o que eu tô fazendo de errado, né? Porque aí vem um monte de julgamentos na nossa cabeça. O que eu faço de errado? Eu não sou uma boa mãe, eu preciso controlar esse menino. Como que esse menino grita? É meia-noite, os vizinhos. Tudo isso foi acalmado, a hora que eu olhava e eu falava, ele é a minha cura. Tá tudo bem. Eu tô aqui, é uma criança de 4 anos, né? Eu sempre falo isso para as mães, repitam, né? Quantos anos tem seu filho? 14. Quantos anos? 14. Né? Repita de novo, 14. Eu sei que é adolescente com 14. Mas não tem 80, não tem 50, não tem 14, ó.
viveu 14, né? Só viveu 4, olha só, né? Um outro lugar, né? Quando a gente fala já 14, poxa vida. Então, esse é o meu convite. E um grande abraço, né? Nesse podcast que é Mães e Abraços. Bia, muito obrigada. Você nos emocionou. Tá aqui eu e Deise chorando. Que linda mensagem. Nossa, a gente se despede te agradecendo de todo o coração e que Deus te abençoe e receba aí. Você também que está nos ouvindo, receba o nosso abraço apertado. E lembre-se, o teu filho, a tua filha, é a tua cura. Um beijo, pessoal. Até a próxima.